Parte 4 do tutorial do Saruê. Hoje a gente vai fazer a parte de baixo aqui da mandíbula. Vamos botar os olhinhos e costurar as patinhas e as orelhinhas, tá bom? Então, sem mais delongas, lembrando que eu tô trabalhando ele com agulha 4mm. E também eu tô usando o fio amigurumi da Círculo. Então, a gente vai começar pegando a cor sopro, ou o rosinha que você usou, né? Aqui pra parte de cima. Você vai usar a mesma cor agora para a parte de baixo da boca. Então, lembrando que a gente trabalha em fio duplo para essa peça aqui. Você vai... Ó, a gente vai fazer o nó corrediço, mas você não vai fazer ele muito aqui perto da ponta do fio. Deixa uma margem pra gente conseguir depois esconder isso aqui. E vai fazer um nó. Às vezes eu falo corrediço, às vezes eu falo movediço, enfim. Peraí, aqui. Fizemos o nó. A gente vai começar trabalhando aqui nesses pontos que a gente pulou quando a gente fez a parte de cima da boca. Como eu sou destra, eu vou começar desse lado aqui da boca. Se você é canhoto, você pode começar desse lado aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai pular 2 pontos e fazer o terceiro. Então, ó, 1, 2, o primeiro ponto vai ser aqui. Se você é canhoto, você pode pular aqui, ó, 1, 2, e o terceiro ponto faz aqui, tá? É porque a diferença é só que, tipo, a pessoa destra, ela faz o ponto indo da direita para a esquerda, e o canhoto faz da esquerda para a direita. Então, essa primeira carreira, eu sou destra, eu tô fazendo, segurando a agulha com a mão direita, eu vou começar de cá para cá. Se você é canhoto, então começa dessa borda aqui para vir para cá. Enfim. Vamos lá. Vamos fazer a primeira carreira toda em blow, ou seja, pegando só a alça de trás. Então, entrei aqui na alça de trás do ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Esse início, ele é um pouco difícil de fazer e de segurar. Ainda mais porque eu tô tentando fazer mostrando na câmera, pra mim é uma posição um pouco desconfortável aqui, tá? Mas eu acho que em casa é mais tranquilinho pra vocês. Fiz o ponto baixíssimo, e agora, nesse mesmo local onde a gente fez o ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto baixo. Esse ponto baixíssimo, ele é só pra prender mesmo o fio. Então, agora eu faço um ponto baixo. De novo, esse início, ele é um pouquinho difícil pra mim. Até pela posição que eu tô tentando mostrar pra vocês. Tá, consegui. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, tá? O baixíssimo, ele é só pra prender mesmo o fio, ele não conta, e o ponto baixo que conta de fato. Agora, a gente vai fazer mais 6 pontos baixos nessa carreira, pegando sempre na alça de trás. Então, fez o primeiro e agora a gente faz mais 6. Quando você chegar aqui no final, você vai ver que vão ficar faltando, ó, tá vendo? 2 pontos pra terminar a carreira. E aí tá certo, porque vão faltar 2 de um lado e 2 do outro. Beleza. Fizemos aqui a primeira carreira em blow. A gente vai fazer uma correntinha e virar do avesso. Tá? Essa boca, ela é toda trabalhada frente e verso, então a gente vai fazendo e virando. E aí, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, e o que você precisa saber sobre esse vai e volta, né, esse frente e verso? A correntinha, ela já conta como o primeiro ponto da carreira. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui, que seria o primeiro ponto, você não vai fazer aqui. Porque a correntinha que você fez, ela já vai contar como se fosse o primeiro ponto. Então, agora a gente vai fazer só mais 6 pontos baixos
até chegar no final, tá? E aí a gente não faz mais em blow, a gente faz normal, pegando as duas alças. A gente vai fazer ponto baixo na carreira toda. E quando chegar no final, você faz uma correntinha. Então, fica assim, tá? Então, lembrando que o primeiro ponto a gente não faz, porque a correntinha já vale como se fosse o primeiro ponto da carreira. Então, eu fiz só mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ponto baixíssimo, ele também não conta, você ignora ele. Terminamos a segunda carreira, faz uma correntinha, vira de novo. Agora, a gente vai fazer uma diminuição, ó, diminuição. Entra, dá a laçada, volta, entra no ponto seguinte, dá a laçada, volta, a agulha fica com 3, dá uma laçada e tira tudo. Fizemos a diminuição, agora um ponto baixo, mais uma diminuição. E o último ponto baixo, tá vendo aqui? Isso aqui é uma correntinha. A correntinha vale como um ponto, então você tem que fazer o último ponto baixo da carreira sempre aqui na correntinha. Se você ignorar isso, você vai estar fazendo uma diminuição sem você querer. E aí vai atrapalhar o processo. Então, você tem que pegar aqui a correntinha, é um pouco difícil de pegar ela, mas você pega ela e vai fazer... Oh, meu Deus! Aqui, o ponto baixo aqui nela também. Pronto, terminamos a carreira, vai ficar com 5, né, no total, porque a gente fez 2 diminuições. Faz uma correntinha, vira. E agora aqui no avesso, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, a correntinha já vale como o primeiro ponto, faço mais 4 pontos baixos. Lembrando que tem que fazer também aqui nessa última correntinha. Fiz aqui essa carreira de ponto sobre ponto, tá vendo? Faço uma correntinha, viro de novo. Aqui, agora, a gente vai pular esse ponto, tá vendo? O primeiro a gente sempre pula porque a correntinha já vale como um ponto que tá sendo feito aqui. A gente vai pular esse e vai fazer um ponto baixo aqui no meio. Aí, agora a gente pula mais um, tá vendo? Esse aqui vai ser pulado. E vamos fazer o último ponto baixo dessa carreira aqui na nossa correntinha espremidinho. Aí é um saco fazer ponto na correntinha, porque ela é apertada. Mas aí você pega aí com calma. Então, a carreira fica com esses 3 pontos. A gente faz a correntinha, vira de novo. Ponto sobre ponto. Então, 2 pontos baixos. Um aqui. E um na nossa correntinha. Beleza, então terminei aqui a carreira, né? Tá vendo? Tem 3 pontos no total. A gente faz uma correntinha, vira. E agora, a gente vai fazer só uma diminuição, pegando tanto esse ponto aqui, quanto a nossa correntinha. Faz uma correntinha, vira de novo. E agora a gente vai fazer só um ponto baixo aqui na nossa correntinha. Terminamos aqui, tá? Vai ficar dessa forma. Então, você agora pode cortar o fio.
corta deixando uma margem. Eu sempre corto deixando uma margenzinha pra eu conseguir esconder o fio, tá? Arrematar ele e fazer um acabamento legalzinho. Então, corta e puxa aqui. Beleza. Fizemos essa parte, a parte interna da boca. E agora a gente tem que fazer a parte de fora. A parte de fora, a gente vai fazer com a mesma cor que você usou aqui na cabeça dele. Então, eu usei a cor natural, eu vou usar a cor natural pra fazer agora, tipo, a parte de fora da boca, tá? Então, pra fazer essa parte de fora, você vai fazer exatamente a mesma receita que você fez aqui na parte de dentro, só que você vai fazer pegando, começando aqui nessas alças de fora que a gente não trabalhou, tá? Então, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que com outra cor. E você vai começar, tá vendo? Pula dois, um, dois, começa aqui no terceiro, pegando as alcinhas de fora que a gente não usou. E aí, você vai seguir exatamente a mesma coisa. Vocês podem voltar ao vídeo e reassistir usando a outra cor. E aí, a boquinha, né, vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Então, você faz as duas partes iguais, corta o fio e vai ficar dessa forma. Agora, antes de continuar, você vai precisar esconder esses fios aqui, tá? Então, é a hora de fazer um acabamento nesses excessos. Então, você vai deixar sua agulha de lado, sua agulha de crochê, e vai usar uma agulha de tapeçaria grossa assim, né? Com o buraco grande, que dê pra você passar os dois fios. E aí, você vai esconder esses excessos aqui pra gente continuar trabalhando depois. Eu vou fazer isso e aí eu mostro pra vocês como que fica. Mas não tem muito segredo não, você vai esconder mesmo e cortar o excesso. Então, escondi aqui os fios, tá? Não tem muito segredo. Você realmente só começa a embrenhar aqui a agulha dentro dos pontos. E aí, depois de passar bastante fio, você corta a ponta e pronto, ninguém vai perceber. De preferência, você esconde o fio rosa desse lado aqui e o fio branco desse lado aqui, entendeu? Porque o que tiver aqui dentro, a gente vai unir e não vai dar pra perceber. Então, sempre prioriza deixar esse lado bonito e esse lado bonito. E aqui dentro não importa tanto assim. Beleza, agora a gente vai unir essas duas partes. Então, você vai pegar de novo a sua agulha de crochê. Eu vou trabalhar com fio natural, mas essa parte você pode unir tanto usando a cor natural, ou você também pode usar a cor do sopro, né, a cor rosinha. Aí fica a seu critério. Então, vamos começar. Você vai pegar a agulha, fez o nó corrediço, deixa uma margem legal aqui, porque é sempre bom deixar uma margem boa para você conseguir esconder depois o fio. Eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto. Lembrando que eu sou destra, eu vou começar desse lado aqui. Se você é canhoto, começa desse lado, tá? Então, entrei aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. É muito difícil pra mim aqui segurar, mostrar pra vocês, porque eu fico numa posição muito ruim. Se eu não estivesse gravando, eu ia ficar na posição mais confortável pra mostrar. Mas faz o ponto baixíssimo aqui, tá? Beleza, fez o ponto baixíssimo, agora você vai fazer um ponto baixo aqui no seguinte. Lembrando que eu não tô trabalhando nem em blow, nem em flow. Eu tô trabalhando pegando as duas alças. Fiz aqui ponto baixo. E agora, a gente vai fazer ponto baixo pegando sempre as duas partes. E a gente vai, tipo, unir elas. Só que vai ser um pouco difícil de mostrar isso, porque eu vou precisar de uma força aqui, de um jeitinho, pra conseguir passar em ambas as partes. Nessa hora, se facilitar pra vocês, vocês podem trocar a agulha. Usa uma agulha mais fina, talvez fique mais fácil de vocês perfurarem aqui as partes,
para ir fazendo essa manobra. Mas a ideia é, a gente vai fazer os pontos baixos unindo as duas partes. Então, tipo, perfura uma, perfura outra e trabalha um ponto baixo normalmente. E aí vai fazendo aqui por toda essa boca até chegar aqui, tá? Eu vou ter dificuldade para gravar e mostrar para vocês. Então, eu vou fazer, depois eu dou uma mostrada melhor em como fica, tá? Então, ó, já fiz uma parte, tá vendo? Cheguei aqui no topo. Quando você chega no topo do triângulo, o ideal é você fazer vários pontos aqui em cima, tá? Por quê? Porque aqui é uma parte que a gente tá fazendo uma curva. Então, por ser uma curva, um ponto só não dá conta de fazer essa curva. Então, aqui no topo, meio que rola um aumento, tá vendo? Acho que vou botar mais um. Aqui, ó. Pronto. 4 pontos aqui no mesmo local, aqui em cima, para poder fazer essa curva, senão não vai dar certo. Ah, e eu troquei minha agulha, tá? Troquei por uma 3,5, porque para essa parte de unir, achei mais fácil perfurar usando uma agulha um pouquinho menor. Então, fica a dica para vocês. Talvez a 4 seja muito difícil de fazer essa parte. Mas é isso, tá? Então, não tem exatamente um lugar certinho. Você vai fazendo os pontos, vendo onde você consegue encaixar e tenta não deixar eles muito separados um dos outros, tá? Faz, tipo, o local mais perto que você consegue colocar um perto do outro. Não sei se eu expliquei direito, mas enfim, tá vendo? Aí você vai fazer esse movimento até chegar aqui na outra extremidade. Ok, então eu terminei essa parte aqui de união. Fica assim. E aí, quando eu cheguei aqui no final, eu fiz um ponto baixo e um ponto baixíssimo, para igualar com o início, porque no início a gente fez um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Então, aí depois que eu fiz toda a parte da mandíbula, eu faço nos últimos 2 pontos aqui do final, um ponto baixo, um ponto baixíssimo, e aí você pode cortar o fio para finalizar, tá? Corta, puxa, e você de novo vai precisar usar a agulha de tapeçaria para arrematar, esconder essas sobrinhas aqui, tá? Então, você vai passar o fio aqui por dentro da boca e esconder para não ficar esse resíduo. Bom, a boca ficou assim, tá vendo? Com tudo finalizado, fica dessa forma. Esse é o espaço que a gente tem para tirar os sacos. É um espaço pequeno, mas tem que lembrar que o crochê cede, né? E também, de qualquer forma, se fosse uma abertura muito ampla, o saco poderia cair. Então, essa é a abertura da receita em si, né? E aqui a parte dos olhinhos, ó. Eu ainda não preguei eles, mas eu posicionei. Você pode posicionar os seus antes de botar, coloca um alfinete para marcar o local, né? Ó, eu tô usando olho tamanho 8, você compra em armarinhos, tá? Eu posicionei o meu, ó. Tá vendo? Aqui é a carreira cinza, então eu contei 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta. E aí eu botei uma distância de 5 pontos entre eles, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2. Eu botei eles, tipo assim, não tá simétrico, tipo, não tá... Tipo, se fosse pra botar simétrico mesmo, esse olho teria que estar um pouquinho mais pro lado. Então, tipo, um ponto pro lado ele estaria certo de acordo com os pontos, sabe? Mas eu achei que visualmente ele fica mais simétrico os olhos nessa posição aqui. Não sei se deu pra entender, mas tipo, esse biquinho dele, como é uma carreira espiral, ele acaba ficando mais pra um lado mesmo. Ele fica meio tortinho, mas isso é da receita, não tem nem muito o que fazer. Inclusive, eu até adaptei a receita original pra ela ficar com um aspecto menos torto
do que o original ficava. Então, aqui na hora de posicionar os olhos, eu achei mais interessante priorizar a simetria visual e não a simetria simétrica de fato, entendeu? Então, você vai posicionar. Você não precisa posicionar onde eu posicionei, você pode posicionar em outro local, entendeu? Mas eu posicionei dessa forma aqui, onde tá. Você vai posicionar. Seu olho, inclusive, não precisa ser do meu tamanho que eu tô usando, pode ser um olho maior, enfim, menor, fica a critério de cada um. Você vai colocar a trava de segurança, que é essa pecinha aqui, que serve pro olho não soltar. E aí você vai botar a trava, tipo, esse lado aqui, que vai encaixar no pino. Vai entrar assim, tá? Eu não gosto de botar dessa forma aqui, não. Então, eu prefiro botar assim, entendeu? Aí você vai botar as travas e um detalhe importante. Você vai precisar, depois que colocar a trava, usar um isqueiro, uma faca quente, algo assim, com muito cuidado. E vai ter que derreter essa pontinha aqui, porque tá vendo? É uma ponta... É um biquinho. E se você deixar da forma como tá, existe o risco desse bico furar as sacolas que você vai botar dentro do puxa-saco. Então, para evitar isso, você vai botar a trava de segurança, depois você pode esquentar uma faca, usar alguma ferramenta desse tipo para esquentar aqui e amassar essa pontinha do olho, porque senão vai dar ruim. Então, faça isso, tá bom? E então temos a parte da costura, né? A gente vai costurar as orelhas e as patinhas. Falar de costura é sempre meio complicado, porque vocês sabem, né? É uma parte que não tem muito a regra. É muito holística, então você tem que posicionar a peça no local onde você quer costurar ela, e aí com a ajuda de alfinetes você vai marcar. Então você posiciona. Quando é coisa assim impar, é sempre bom posicionar os dois logo no início para ver se é a posição que você quer que fique. Eu quero costurar as orelhas assim, meio que viradas dessa forma, não pro lado. Meio assim, talvez. Então, você sempre começa posicionando, marcando onde você quer colocar. E aí, como a gente deixou as peças com o excesso, você vai usar esse excesso para costurar, entendeu? Aí você passa na sua agulha de tapeçaria. E a questão da costura é sempre, tipo, paciência e esse olhar aí cuidadoso, holístico. Às vezes eu começo a fazer, depois eu penso, ah, não tô gostando. Aí eu desmancho, é sempre essa questão, sabe? Então você vai... Ai, me furei com o alfinete. Vai passar de um lado... Você vai passar de um lado pro outro. Então, uma hora a agulha vai passar no corpo e no outro momento ela vai passar na orelha. E eu gosto de fazer tipo assim, sobe na orelha e aí depois desce no ponto seguinte. Não sei se explicando assim fica suficientemente claro, mas talvez olhando vocês consigam enxergar melhor, tá vendo? Eu uso dois pontos da orelha. Primeiro eu subo, depois eu volto. E aí eu entro de novo na peça. E é assim que eu faço. Aí eu faço isso até eu dar a volta na minha orelha e usar todos os pontos que eu tenho na orelha. No final, dá um nó e joga esse fio. Eu passo o fio pra dentro e tiro. Ó, prendi aqui a orelha, né? Aí no final, dá pra dar um nozinho assim, ó. Deixa eu ver. É um nozinho besta, assim, não é nada demais, não. Só pra... Ah, dei um nó, sabe? Aí eu dou um nozinho desse. E
jogo a agulha. Peraí. Pera. Jogo a agulha lá pra dentro da minha orelha. Ai, puxa bem esse fio aqui. Puxa bastante. E aí aqui você pode cortar. Não vai soltar, gente. Eu não dou mega super nós, não. Eu dou um nozinho básico, joga aqui pra dentro da orelha, se você cortar, não vai soltar, não. E é isso. A primeira orelha, ela é sempre mais fácil, porque, bom, na primeira você tem mais liberdade e a segunda você tem uma pressão maior de manter a simetria. Então, a primeira você bota e a segunda você tem que tomar mais cuidado pra ver se tá ficando simétrico no fim das contas, tá? Então, aqui fiz a primeira, esse fio já dá pra cortar. Vou colocar a segunda. Ó, as orelhinhas ficaram assim, tá vendo? E aí, para as patinhas é a mesma coisa. Então, você vai pegar as patinhas que você aprendeu a fazer lá na parte 1, tá? Você tem que posicionar os dedinhos virados pra frente, né? Tipo, virados em direção ao rosto. E aí, você vai posicionar as patinhas, vai usar alfinete, né? Pra segurar elas no lugar, ver o lugar de cada uma, onde você quer. E vai costurar assim como você fez com as orelhas. A única diferença para costurar as patinhas é o seguinte. As orelhas a gente não usa enchimento, né? Só que para as patinhas a gente vai colocar assim o enchimento dentro, a fibra siliconada. Então, dentro de cada uma dessas patinhas aqui na parte preta, você bota um pouquinho de enchimento para não ficar uma coisa oca, né? Mas a costura é a mesma, é pegar a sua agulha de tapeçaria, usar o fio que você deixou sobrando, né, em cada uma das peças e ir passando na peça e no corpo e na perna, no corpo e na perna. E aí quando você der a volta e usar todos os pontos do corpo, dá um nozinho, joga a agulha aqui passando por dentro da perna, corta, entendeu? E é isso. Tá? E aí, agora na hora de definir a posição, você tem que se ligar sempre na simetria. Então, cuidar para ficar uma bem do lado da outra, uma na direção da outra. E é, como eu disse, uma coisa bem holística. Bom, e aqui temos a nossa peça finalizada, certo? Então, fica assim. Pronta para receber saquinhos. Peguei aqui alguns saquinhos, né? Só pra mostrar, ó. Então, a gente coloca aqui pela bundinha dele. Claro que ele cheio vai ficar muito mais bonitinho, né? Pendurado, cheio, fica muito mais fofo. E aí... Aqui estamos sem a ajuda da gravidade na posição que eu tô. É uma boca apertadinha mesmo, mas a receita, como eu disse, é uma receita gringa. E ela é assim, a receita é dessa forma. Com o tempo vai ceder um pouco também. E é isso. Se vocês fizerem a receita, né, não se esqueçam de postar e me marcar no Instagram, tá? Compartilha lá pra eu ver vocês, as peças que vocês fizerem, né, com a ajuda dos tutoriais. Me marca no Instagram. Vai estar aparecendo aí na tela meu arroba. Eu quero ver o que vocês fizerem. E é isso. Fim dessa saga do Saruê. Espero que tenham gostado. Se alguém quiser me encomendar também, eu faço para venda. Envio no Brasil. E é isso. Um beijo, um queijo, até a próxima.